Então, questão da Cesgran-Hill diz assim, ó, o H2S, que é o ácido sulfídrico, quando está em solução aquosa, ou o sulfeto de hidrogênio, quando está na forma gasosa, o H2S reage com SO2, que é o dióxido de enxofre, de acordo com a seguinte reação. Então, está aqui a reação do H2S com SO2, produzindo enxofre sólido e água. A reação já está toda balanceada. Se você contar aí 2 átomos de enxofre com mais um dá 3, aqui também tem 3. 4 hidrogênios, aqui tem 4 hidrogênios. E 2 oxigênios, aqui também tem 2 oxigênios. A reação já está balanceada. Aí ele diz assim, eu vou logo repetir essa reação que já está balanceada, tá bom? Então, fundamental, quem está assistindo essa live como sendo a sua primeira, por favor, né? Quando você tiver a oportunidade, comece do zero mesmo. Lá da primeira live, a gente começou do zero. Todos os casos básicos de cálculo estequiométrico, para em si a gente ir caso a caso desses casos especiais. E agora reagente em excesso. Então, eu escrevi a reação balanceada. Eu sempre destaco a primeira linha abaixo da reação. Então, está aí a primeira linha abaixo da reação. Está aqui uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo reagente em excesso. Como é que eu sei disso, né? Assinale entre as opções abaixo aquela que indica o número máximo de mols de enxofre. Então, ele quer saber, ó, quantos mols de enxofre. Eu vou lá no enxofre e coloco X mols, porque ele está perguntando quantos mols de enxofre vão ser produzidos. Podem ser formados, podem ser produzidos. Quando ele coloca para reagir, ó, 5 mols de H2S, olha aí, ó, ele colocou para reagir 5 mols de H2S com, aqui deixa eu destacar, 5 mols de H2S com 2 mols de SO2. 2 mols de SO2. Vou dar aqui a cor da caneta para já uma explicação. Então, pronto. Para aquele aluno que não sabe identificar quando é que uma questão é de reagente em excesso, aqui a dica. Pessoal, no cálculo estequiométrico, ele dá uma coisa e pede outra. Por exemplo, ele poderia ter dito, quantos mols de enxofre são produzidos a partir de 5 mols de H2S? Pronto. Não seria uma questão de cálculo estequiométrico, porque ele daria uma coisa e pede outra. Ou então ele perguntar quantos mols de enxofre serão produzidos a partir de 2 mols de SO2. Também não seria uma questão de reagente em excesso. Ele dá uma coisa e pede outra. Numa questão de reagente em excesso, é quando ele dá as quantidades de 2 ou mais reagentes. Se ele deu a quantidade do H2S e do SO2, aí surge uma pergunta. Qual desses 2 valores eu vou utilizar para encontrar esse valor de X? Se eu usar o H2S, provavelmente eu vou encontrar uma resposta. Se eu usar o SO2, uma resposta diferente. E aí, qual vai ser a resposta correta? Entende? Então, sempre que ele te fornecer a quantidade de 2 ou mais reagentes, é uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo reagente em excesso. Porque para você encontrar esse X, você só vai ter que trabalhar com um desses 2 participantes. Alexandre, com qual eu escolho aleatoriamente? Lógico que não. Você tem que trabalhar com reagente limitante. O reagente limitante tem esse nome porque é ele que vai limitar a quantidade de produto formado. O outro reagente, que não é o limitante, a gente chama de reagente em excesso, que é o reagente que vai sobrar. Vai ficar uma parte lá dele sem reagir, porque ele está em excesso. E aí, Alexandre, como eu descobri qual dos 2 é o reagente limitante ou qual é o reagente em excesso? Isso que eu vou te explicar agora vale tanto para essas questões que nós estamos trabalhando com mols, que é a questão mais fácil que tem de cálculo estequiométrico envolvendo reagente em excesso, como também quando a gente estiver trabalhando com massa, que é o caso mais comum, tá bom? Então, o que é que você faz? Nós já sabemos que se aqui é mol, lá em cima tem que ser preenchida com mol. Como a reação já está balanceada, ó, então eu coloco 2 mols. Se aqui é mol, lá em cima tem que ser preenchido com mol.
Como a reação está balanceada, eu coloco 1 mol. Pronto, mol embaixo de mol, mol embaixo de mol. E aqui também. Você está perguntando quantos mols, eu coloco aqui mol e coloco aqui 3 mols. Mas para descobrir esse X, eu tenho que descobrir qual é o reagente limitante. Se é o dióxido de enxofre ou se é o sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico, se isso aqui estiver em solução aquosa. Tá bom? E aí, qual é o princípio, Alexandre? Você vai multiplicar em cruz, de cima para baixo, certo? Sempre. Você vai multiplicar em cruz, de cima para baixo. Lembre-se que nós não sabemos qual é o reagente limitante desses dois, ó. Se é o 5 mols ou se é o 2 mols. Nós não sabemos qual dos dois é o valor que a gente vai trabalhar. Se é com 5 ou com 2, para a gente descobrir aquele X. Então, você multiplica em cruz. 1 vezes 5, logicamente, dá 5. Eu coloco aqui entre parênteses sempre a resposta. 2 vezes 2, 4. Eu coloco aqui entre parênteses a resposta. Ora, quando eu multipliquei 1 vezes 5, deu 5. 2 vezes 2 deu 4. Logicamente, 4 é menor e 5 é maior. Pessoal, quando você multiplicar em cruz, esse valor aqui, ó, que der maior, é lá que é o excesso. É aqui que é o reagente em excesso. Reagente em excesso. Por que, Alexandre, que é o reagente em excesso? Porque ao multiplicar em cruz, ó, esse produto aqui deu maior. Então, esse número aqui, ele está sobrando. E ele pertence a quem? Ao H2S. Tá bom? Achando que quando eu multiplico em cruz, como é que eu sei que é o 5 que está sobrando e não o 1? Ora, o 1, né, veio da estequiometria da reação balanceada. Então, esse 1 está certo. Se tem alguma coisa aqui sobrando, não é o 1. O 1 é a estequiometria da reação balanceada. 2, 1, 3. Se tem alguma coisa aqui a mais, é esse 5. Então, como esse 5 esse produto deu maior, aqui é o reagente em excesso. Quando você multiplicou aqui e aqui deu menor, esse valor aqui, ó, que pertence ao CO2, ele é o reagente limitante. Então, sempre num cálculo estequiométrico, que ele te der a quantidade de 2 ou mais participantes, você tem que fazer esse cálculo. Multiplicar em cruz, de cima para baixo sempre. O produto que der maior é o reagente em excesso. Você não vai trabalhar com ele, porque o excesso significa que vai sobrar uma quantidade sem reagir. Você não pode trabalhar com ele. Você vai trabalhar com o menor, que é o reagente limitante. Cuidado, hein? Produto, né? Não é entre 5 e 2 eu vou trabalhar com o menor número. Nem sempre. Aqui coincidiu. Eu vou trabalhar com esse 2 porque o produto, quando eu fiz de cima para baixo, deu um valor menor. 4 é menor do que 5, tá bom? Então, coincidentemente, eu vou trabalhar com o menor valor entre 5 e 2, eu vou trabalhar com 2. Mas nem sempre vai ser assim, porque isso vai depender da estequiometria da reação balanceada e das quantidades que ele colocou aqui. Então, o SO2 é o reagente limitante. O reagente limitante vai ser totalmente consumido na reação, então é com ele que eu vou trabalhar. Então, eu já sei que o SO2 é a quantidade que eu vou trabalhar. Eu vou descobrir o X, ó, trabalhando com o limitante e não com o excesso. Eu desprezo, esqueço essa quantidade de H2S fornecida, porque ela está em excesso. Ele é o reagente em excesso. Eu trabalho com o limitante. Então, vamos lá descobrir o X trabalhando com SO2. Esse X, multiplicando em cruz, me ajuda 2 mols vezes 3 mols dividido por 1 mol. É lógico que cancela mol com mol, a resposta vai estar ainda em mol, né? Deu 2 vezes 3, dividido por 1, deu 6 mols. 6 mols de enxofre. Essa é a quantidade de enxofre que vai ser produzida. E nós vamos marcar a letra C de carambola. Marcada é a letra C. Pessoal, veja bem, ó, se você fizer essa estequiometria trabalhando com reagente em excesso, vamos ver quanto era que ia dar. Ó. Ia ser 5 vezes 3, 15, né? Multiplicando aqui em cruz. 5 vezes 3, 15, dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5.
Teria até ali um item para você marcar, 7,5. Se você trabalhasse com excesso, você ia descobrir 7,5 como resposta. Não, essa não é a resposta. Né? Se você trabalhar com excesso, você vai encontrar uma resposta maior, logicamente, e essa resposta está errada. Se você trabalhar com reagente limitante, você encontrará como resposta lá no produto uma quantidade menor, porque o reagente limitante é ele que limita, é ele que determina, é ele que define, é ele que restringe a quantidade de produto que vai ser formada. Então vão ser formados 6 mols de enxofre, não 7,5. Então, está aí a questão resolvida. Tanto é que, às vezes, em específico, você pode até fazer assim, para numa questão de reagente em excesso. Você resolve a questão com um reagente, encontra o X, com outro reagente, encontra o X. Encontrou 2 respostas, a resposta que você encontrou menor é a correta, porque é aquela que você trabalhou com reagente limitante. A resposta que você encontrar maior está errada, porque é aquela que você trabalhou com reagente em excesso. Então, você também poderia ter a opção de resolver a questão pelos 2 caminhos, com os 2 participantes, né? Como se eu fosse agora, ó, resolver a questão usando o caminho, que eu vou colocar aqui o caminho verde, ó. Se eu fosse agora encontrar o X pelo caminho verde, né? Trabalhando agora com o H2S, ó, que é o reagente em excesso. Aí esse X ia ser 5 vezes 3, aquilo que eu já falei, 5 mols vezes 3 mols, dividido por 2 mols. Dividido por 2 mols. Cancela mol, ainda vai estar com mol, 15 por 2, 7,5. 7,5 mols de enxofre. Também é um segundo modo, né? Veja que a gente já acertou a questão há muito tempo. Eu estou te mostrando aqui, lógico, a gente já resolveu a questão, já sabemos que essa é a questão correta, é a resposta correta. Nós resolvemos a questão com o SO2, que é o reagente limitante, já marcamos, é a letra C, beleza. Só que eu estou te mostrando que se você fosse uma específica, você poderia resolver a questão com SO2 e com H2S. A resposta que desse maior, ela não seria a tua resposta. Ela estaria errada. Por quê que ela estaria errada? Porque você trabalhou com H2S e o H2S é o reagente em excesso. E a resposta que deu menor, no caso aí, a resposta, né? Como a resposta deu menor, essa resposta é correta. Então, eu estou te dizendo aqui, ó, que existem 2 modos de você resolver uma questão de cálculo estequiométrico ou envolvendo reagente em excesso. O modo que eu mais vou utilizar é essa, multiplicou em cruz, produto que der menor, me diz qual é o reagente limitante, eu já sei qual é o limitante, resolvo a questão, fim de papo. Mas tem também um segundo modo, que eu poderia usar, por exemplo, numa prova específica, né? Olha, calculando o X com SO2, deu 6. Calculando o X com H2S, deu 7,5. A resposta que deu maior está errada. Por quê? Porque foi aquela que eu trabalhei com reagente em excesso. A resposta que der menor está correta. Por quê? Porque é aquela que eu acabei trabalhando com reagente limitante. E dessa forma também eu acabaria descobrindo quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Reagente limitante é aquele que me levasse a menor resposta. Reagente em excesso é aquele que me levasse a maior resposta. Tá bom? Então, tá aí 2 modos. Eu poderia trabalhar uma vez só, depois de ter feito aqui o cálculo em cruz, ou trabalhar 2 vezes e também descobrir qual é a resposta correta, qual o reagente limitante, qual o reagente em excesso. Nessa questão, ele queria apenas o produto formado, beleza, mas em questões de reagente em excesso, ele pode pedir a quantidade de produto formado, ele pode te pedir quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, que a gente descobriu aí. Mas no reagente em excesso, ele pode dizer, do reagente em excesso, qual foi a quantidade que reagiu? Nós vamos ter a oportunidade de fazer esse tipo de cálculo, tá bom? Qual foi a quantidade que sobrou? Tá bom? Ele poderia também ter pedido isso, né? Além de pedir a quantidade de produto formado, ele poderia ter pedido qual foi a quantidade que reagiu e qual foi a quantidade que sobrou, tá
bom? Sempre que eu falo alguma coisa, me dá logo vontade de mostrar, né? E aí, Alexandre, nós já sabemos que o H2S é o reagente em excesso. Se ele me perguntasse quanto sobrou, né, do excesso, logicamente, quanto reagiu, qual era a saída aí? Ó? Eu tinha que desprezar esse 5 e chamar de X ou de Y. Vamos chamar de Y, tá certo? Aí, para não ficar muita bagunça aqui, ó, eu descobriria assim, esse Y. Eu vou fazer a proporção. 2 está para Y, 2 está para Y. Veja que eu estou desprezando o 5, assim como 1 está para 2, tá certo? Estou usando uma proporção, que é a mesma coisa que colocar o Y aqui e multiplicar em cruz, né? Vai ficar 2 vezes 2 dividido por 1. 2 vezes 2 dividido por 1. Então, você coloca 2 está para Y, porque eu estou desprezando o 5, porque ele é o excesso. Eu tenho que descobrir quanto vai reagir. Chamei de Y. E vou descobrir isso fazendo uma proporção. 2 está para 1, esquece o 5, assim como 1 está para 2. Como estamos trabalhando com mol, é o caso mais fácil que tem, né? Esse Y vai ser 4 mols. 4 mols de H2S é a quantidade de H2S, o que, Alexandre? Que reagiu. Né? É a quantidade que reagiu. Foi o que você acabou de descobrir. Fazendo a proporção entre o H2S e o SO2, fazendo a proporção entre os dois reagentes, eu desprezo a quantidade que foi dada lá no excesso e descubro a quantidade que realmente reagiu. Quanto foi que sobrou? Agora é uma subtração para fazer, né? Ele colocou 5 mols. Reagem 4. Quanto foi que sobrou? Sobrou 1 mol de H2S, tá bom? Então, nessa questão aqui, eu fui logo mostrando tudo que ele pode te perguntar, né? Ele pode te perguntar a quantidade de produto que foi formado, nós respondemos. Beleza, quem é o reagente limitante? É o SO2. Quem é o reagente em excesso? O H2S. Quanto do reagente limitante reagiu? Ele colocou, quanto do reagente em excesso reagiu? Porque o reagente limitante sempre reage completamente. Quanto do reagente em excesso reagiu? 4. Quanto sobrou? Ele colocou 5. Reagiu 4, sobrou 1. Então, tudo que ele podia perguntar, eu respondi aqui nessa questão da Cesgran-Rio, que a gente já tinha respondido há muito tempo, mas como eu sempre digo, eu não estou aqui para resolver questões. Estou aqui para ensinar química de modo concreto. Estou aqui para ensinar cálculo estequiométrico. Então, tudo que ele pode perguntar, você viu aí tudo que ele pode perguntar e como responder qualquer coisa que ele perguntar. Tá bom?